Vamos a comenzar com as propriedades. Primeiro, supondo que C seja uma constante e que esses limites existam. Lembra que temos muitos exemplos onde esses limites podem não existir. O fato de que eles podem existir não somente é quando eles não existem por alguma razão, podem não existir por alguma razão de oscilação, que foi como uma aluna na vez passada perguntou, pode não existir pelo fato de que pela direita tenha um valor e pela esquerda tenha outro, então a gente tem que ter que esses dois limites existam para poder aplicar as propriedades. E C é alguma constante. Então, a primeira propriedade nos fala que o limite da suma é a suma dos limites. Importante. Isso somente é possível se os dois limites existem. Você não sempre pode fazer isso. Vamos tentar fazer exemplos desse tipo. A segunda propriedade nos fala que o limite da subtração é a subtração dos limites. A diferença da segunda propriedade com a primeira é que tem um menos, né? Tem um menos ali. Então, realmente, o que estamos fazendo é tirando para fora do limite aquele menos. O que nos fala a terceira propriedade? Se você tem uma constante, então o limite da constante pela função é a constante pelo limite da função. Se você nota com a propriedade 3 e a propriedade 1, você poderia obter a propriedade 2, certo? A quarta propriedade nos fala, e de novo, que os limites existam. Não é possível você fazer isso se os limites não existirem. Então, o limite do produto é o produto dos limites. E o limite da divisão, sempre que o limite do denominador seja diferente de zero. No caso que o limite do denominador seja diferente de zero e o limite da cima existe, então temos que o limite da divisão é a divisão dos limites. De novo, sempre que esse limite seja diferente de zero. Então, a gente tem essas propriedades. A gente, como tenta fazer? Vamos ver. Vamos fazer este exemplinho. Usa as propriedades dos limites e o gráfico de f e g na figura para calcular os seguintes limites, se eles existirem. Eu queria perguntar, vocês me estão ouvindo bem? Por favor, é Sim, tô importante. ouvindo bem. Tá bom, sim. Ok. Então, vamos fazer o exemplo. Legal. Então, vamos fazer o exemplo. Primeiro, vamos ver o que acontece com o limite da suma quando x tende a 2. Quando x tende a 2, o que está acontecendo? Vamos ver primeiro o que acontece. Quando x tende a 2, aqui talvez não fica muito claro, mas acima desta reta está o eixo x e acima desta reta está o eixo y. Aqui está o eixo y e aqui está o eixo x. Faço para que você fique claro onde eles estão. Então, quando x tende a menos 2 está por aqui. Menos 2. Então, o que acontece com f de x? F é a curva que roça. Então, o que acontece com f de x? Ao redor de menos 2. Ao redor de menos 2, f de x se está aproximando, olha. Se está aproximando pelos dois lados para 1, para o valor 1. Então, a gente tem que, como limite pelos dois lados, vamos fazer a solução. O limite, quando
x tende a menos 2 de f de x é igual a 1. De novo, por quê? Porque a gente tem que quando x se está aproximando a menos 2, pela direita, f de x se está aproximando a 1, neste caso, por baixo. Agora, quando x se está aproximando a menos 2 pela esquerda, f de x se está aproximando a 1 por embaixo também. Então, os limites laterais existem e são iguais. Aqui tende, né? Pareciera que fora outra coisa. Tende a menos 2. Então, agora o que acontece com o limite quando x tende a menos 2 de y de x? O limite quando x tende a menos 2 de y de x. O que acontece? Acontece que f de x se aproxima a menos 1, ¿sí? ¿Certo? Olha, aqui quando x se aproxima a menos 2, pela direita, y de x se aproxima, já que fiz, a menos 1, por aqui. Menos 1 está aqui. Menos 1. E lembre, como a gente falou na aula passada, a vezes todos os números não estão escritos no plano cartesiano, mas você tem que ubicar eles. Aqui a gente ubicou pela quadrícula que a gente tem, então fica bem fácil. Mas às vezes não tem tanta quadrícula e você talvez não tenha como ubicar certamente tão fácil. Mas é importante você ter presente que todos os números estão no plano cartesiano. Então, quando x se aproxima a menos 2 pela esquerda, y de x se aproxima a menos 1 por acima, certo? Então, este limite existe. Então, esses dois limites existem, que são os dois limites f de x e y de x. Então, podemos aplicar as propriedades, né? Podemos aplicar as propriedades que a gente acaba de ver para ter que o limite quando x tende a menos 2 de f de x mais 5 y de x, que parecia, é igual. Então, a gente pode substituir o limite da suma, é a suma dos limites, quando eles existirem, mas a gente já tem que existem. O primeiro é 1, e o segundo é, a gente tira a constante para fora, o limite fica com o limite de y de x, né? Que é o limite de y de x? É 1. Então, esse limite é igual a 1 mais 5. Ai, desculpa, tinha um menos 1. A menos 1. Aqui é um menos. Então, aqui não fica mais. Senão fica 1 menos 5, que é igual a menos 4. Então, com as propriedades de limite, a gente conseguiu que para estas funções que não fica muito claro, com somente ver como elas se estão comportando, você conseguiu que o limite daquela suma
f de x mais 5 de y de x tem esse valor. Mas isso é tão fácil de ver de um gráfico desse tipo? Não é? Vamos fazer o bem. Quem nos falou bem? O B nos está pidiendo calcular o limite do produto quando x tende a 1. Então, vamos de novo. Quando x tende a 1, o que acontece com f de x? Vamos ver primeiro que os limites existem. Então, vamos escrever aqui para ficar talvez mais claro. Vamos ver que os limites límite quando x tende a 1 de y de x y límite cuando x tende a 1 de f de x existe. De fato, né? De fato. Então, vamos ver. O limite quando x tende a 1 de y de x, o que é? Poderia fazer primeiro f de x, depois y de x, não tem problema. Então, o limite quando x tende a 1, a gente está aqui. X tende a 1 é aqui. Então, se a gente se aproxima pela esquerda de 1, y de x se aproxima a... Y de x se aproxima a qué? Y de x se aproxima... Aqui tem menos 1, menos 2. Ô, professora, mas aí o limite de g de x então, quando o x limite não tende a 1 existe. não Neste existe. caso, né? É. Certo? Então, por quê? Porque não existe neste caso. Aqui, quando x se aproxima a... Desculpa. A 1 pela esquerda, y de x se está aproximando, lembra? A menos 2. E quando o limite de x tende a 1 pela direita, de y de x é... Então, aqui a gente se está aproximando a 1 pela direita. E a que valor se está aproximando? Para o limite existir, ele deve ser o mesmo pelos dois lados. Claro. É o que a gente fez na aula passada, lembra? É importante vocês estudarem, né? Então, quando x se aproxima pela direita de 1, y de x se está aproximando a menos 1. Aqui tem o menos 1. Então, aqui a gente se está aproximando a menos 1. Mas não tem problema, sempre você pode perguntar. É importante sempre você fazer perguntas, mesmo pareçam uma bobagem, porque é importante você ter claro. Como eu já falei, se você não tem claro o que o limite, você não vai avançar bem nos cálculos. Não somente em cálculo 1, você vai ser uso de limite sempre. Cálculo 1, 2, 3, integrais, derivada, cálculo de várias variáveis em todo momento. Então, o limite não existe de y de x. Então, esse limite aqui não existe. Agora, o que a gente faz? A primeira coisa que a gente não pode fazer
é que não pode aplicar a propriedade, aquela propriedade, a primeira que a gente viu. Para a gente poder aplicar esta propriedade aqui, tem que ter que esses dois limites existem. Mas no caso de nós, esse limite não existe. E se a gente não tem essa propriedade, se a gente não tem a existência dos dois limites, essa propriedade aqui não pode ser aplicada. Tenha presente isso, sempre, tenha presente. Então, como a gente não pode aplicar essa função, essa definição, a gente igualmente vai tentar ver se o limite existe ou não. Mas uma coisa, o limite do produto pode não existir. Desculpa, o limite de cada um pode não existir, mas o limite do produto pode existir. Eu vou dar um exemplo agora para vocês. Agora bem, o que acontece quando x tende a 1 de f de x? Esse limite aí sim existe, né? E neste caso, por exemplo, a gente não tem existência dos limites. Quando o limite, quando x tende a 1 de f de x existe. Certo? Existe e o valor é, vamos ubicar aqui na figura, quando x tende a 1, disculpa, quando x tende a 1 por la izquierda se aproxima a 2, e quando x tende a 1 por la direita se aproxima a 2. Aqui tem o valor 2. Então, esse limite aqui é 2. Então, o limite do produto, se você olhar... Ai, desculpa, agora fez muito grande. Se você olha o limite quando x tende a 1 de f de x por y de x, que é o que a gente está tentando calcular aqui. Esse aqui, este é o exercício B. Então, não existe. Por quê? Porque ele não existir. Não posso aplicar a propriedade. Mas não existe, pois o limite, quando x tende a 1 pela izquierda de f de x por y de x, quando x tende a 1 pela esquerda, y de x o limite é menos 2 e o limite de f de x é 2. Então, este aqui é menos 2 por 2, que é menos 4. 2 por menos 2 e é menos 4. E vamos agrandar aqui um pouquinho mais para escrever aqui embaixo. E o limite quando x tende, vamos a escrever isso assim. O limite quando x tende a 1 pela direita de f de x, y de x é igual, vamos apagar este aqui. Aqui era menos 4. Então, esse limite aqui é f de x pela direita é 2 e pela direita de y de x é menos 1. Então, é 2 menos 1, que é menos 2. Então, o limite em B não existe. Essa é a nossa resposta. O limite em B, que está em B, que é o produto de y de x, f de x, não existe. E allí a gente justificou porque a gente está dizendo que não existe.
Isso aí é importante. Alguém tem alguma pergunta sobre isso? Para continuar o exercício. Professora, mesmo que um dos limites não exista, por exemplo, se f de x não existir, o limite da multiplicação deles pode existir, né? Como, por exemplo, o limite Me de desculpa, x... você pode escrever no chat? É que eu estou com um som estranho aqui. Por favor, e me desculpa. Ou é bem difícil escrever, não sei. Não existe o produto, pois o limite de x não existe. É isso. Não, não é isso. Neste caso, é. Mas você pode ter que o produto existir e os limites não existam. Certo? Vou te dar um exemplo. Já que vocês estão muito animados hoje, a gente vai adicionar uma página aqui e fazer. Então, vou fazer em vermelho porque esse aqui é um exemplo à parte. Ainda a gente está tentando fazer, lembra, este exercício. Ai, caraca. O C, ainda falta calcular o C. Sim? Vamos fazer este exercício aqui. É um exemplo à parte. Vou fazer o gráfico de duas funções. Uma rocha, que vamos a llamar de Y. Aquí, ya va, antes voy a ubicar aquí o 1 y o menos 1. 1. Vou continuar aqui embaixo. Já. Imagina que está bem aí. Menos 1. Então, vou fazer uma rocha. Onde está? Aberta aqui. Fechada aqui. Por exemplo, né? E vamos fazer uma outra verde. Já, vamos a chamar a esta de F. Vai chamar a esta verde. Aqui, acima ela pega 1. Está fechada aqui. E aqui embaixo está aberta. E ela pega o valor menos 1 para os valores maiores a 0. Então, a verde é Y. A roxa é F. O limite, quando x tende a 0 pela direita de f de x, é 1. Porque se está aproximando a 0 por aqui. Então, que valor está tomando f de x? 1. O limite, quando x tende a 0 pela esquerda de f de x, se aproxima por aquí. ¿Qué valor está tomando? Menos 1. Vamos agora com o verde. Acho que o verde que a gente pegou foi este. O limite, quando x tende a 0 pela direita de y de x, é menos 1. Se está aproximando por aqui. O limite, quando x tende... tem este quadro aqui, vou colocar aqui assim. Quando x tende a 0 pela esquerda de y de x,
Nos estamos aproximando por aqui. E esse valor é 1. A pergunta é, um desses limites existe? Não, existe não. O Alisson fez uma pergunta, agora vou responder. Só deixa eu acabar aqui com este exercício. Então, o que é o que a gente tem? A gente tem que o limite ni de G ni da F existe. Nenhum dos dois. Mas o limite do produto existe. Por quê? Por que existe? O que você acha? O limite, quando x tende a 0 pela direita de f de x, g de x. Então, f de x pela direita de 0 é 1. E g de x pela direita de 0 é menos 1. Isso aí, menos 1. Agora, o limite, quando x tende a 0 pela esquerda, de f de x, g de x, f de x pela esquerda de 0 é menos 1. E g de x pela esquerda de 0 é 1. Esse valor aqui é menos 1. Então, o limite, quando x tende a 0, como os dois limites unilaterais existem e são iguais, o limite bilateral de f de x, g de x, existe e é igual a eles, que é menos 1. Agora sim, vamos ver o que o Alisson perguntou. Quando o produto dos limites não existirem, pela não existência de um dos limites é justificativo. É feito provando que o produto de cada limite lateral é diferente. ¿Cómo? Cuando o producto dos limites não existirem, pela não existência de um dos limites é justificativo provando que o produto de cada limite lateral é diferente. Sim, você tem que provar unilateral. A gente chama unilateral o tipo do limite que somente pelo um lado, e bilateral o limite como aqui está embaixo. Esse limite aqui, o que está embaixo é o bilateral. Somente que não vou fazer direitinho, então eu deixo assim, mas é esse aí embaixo. O Gustavo pergunta por que os produtos são o mesmo. Aí já expliquei, não sei se agora ficou claro. Ambos multiplicados dão menos 1, exatamente, mesmo resultado, os limites. Agora Miguel nos pergunta. Que eu entendi mesmo o limite bilateral em si não existendo, os laterais ainda existem, e assim dá para fazer a propriedade das laterais e testar se são iguais? Sim, exatamente. Então, não sei se agora ficou claro de que, de novo, vou repetir a propriedade, vou voltar para a página 1. A propriedade do produto, como qualquer dessas propriedades, somente a gente pode aplicar quando esses limites existem. Porque pode acontecer que os limites não existam e ainda tenha esta propriedade. Mas para você poder usar, tem que ter que os limites existem. Que é como a gente está fazendo no B. Vamos voltar para o exemplo que o B, a gente obtém que os limites, que esse limite não existe, o que está no quadro vermelho embaixo. Ficou bem feio, mas acho que vocês tenham entendido. O Luiz Henrique pergunta, quer dizer que mesmo os limites em existendo, o produto existe? Se pode que eles não estejam existindo, pode o produto existir, pode, com certeza.
Achava que só podia usar a própria se os limites existirem. Exatamente, você somente pode usar a propriedade se os limites existem. Assim, se você se simplifica a conta, pode ser, tem exemplo onde pode ser simplificar. Mas se os limites não existirem, você não pode garantir que o limite do produto não existe. Somente o que você pode fazer é tentar ver a função, a função produto como uma função. Você olha isto como uma função h de x, que é dada pela fórmula f de x, g de x. Então, ali, para você garantir que o limite não exista de h de x, você tem que calcular seus limites laterais, mas que um deles não exista, isso não tem por que implicar que o limite do produto não exista. Já eu dei um exemplo. Então, mas para você dizer que o limite do produto é o produto dos limites, você tem que ter absolutamente que os limites existem. Se os limites existem, então você pode falar disso. Você vai poder dizer o limite do produto ou o produto dos limites, do resto não. Talvez quando a gente fazer exemplos em infinito, a gente vai ver mais exemplos disso. Onde, por exemplo, tem funções que vão para um valor e outras que vão para outro, e você não pode multiplicar, por exemplo, 0 por infinito uma indeterminação, certo? E você vai ter exemplo assim, mas o produto existir. Mas vamos deixar para lá e a gente vai ir esclarecendo. É importante você ter presente as suas dúvidas. Ter presente, ir escrevendo e ir tirando. Então, vamos tentar de esclarecer com uns outros exemplos. Vamos tentar. Vamos continuar aqui com a parte C do exemplo. Vou voltar. A gente agora vai tentar fazer a parte C, que é a divisão. Vamos ver o que acontece com a divisão. Sim? Vamos voltando ao exemplo. Vamos adicionar aqui uma página. Acho que aplicou antes. Ficou bem de trás, mas vocês acho que estão seguindo. Sim. Lembra? Não é simples. Acho que esse exemplo tem uma numeração, né? Sim, o exemplo 1. Então, no exemplo 1, a gente quer calcular o limite quando x tende a 2 de f de x dividido por y de x. Certo? Vamos a ver. O que acontece quando x tende a 2? Quando x tende a 2, pela esquerda, y de x, e pela direita, y de x se está aproximando a 0. O sea, vamos a escribir aquí encima del gráfico. Y de x se está aproximando a 0. Y f de x se está aproximando a un valor que está aqui no meio, que tipo a gente pode imaginar que 1,5, por exemplo. Então, a gente tem o limite quando x tende a 2 de y de x. Vamos a ver, de f de x era aproximadamente 1,5. E o limite quando x tende a 2 y de x também existia, que era 0. Muito bom. A pergunta é: posso aplicar que o limite posso aplicar a propriedade que o limite da divisão é a divisão dos limites. Lembre, para eu poder aplicar essa propriedade, devo ter que os limites existem. Isso eu tenho.
Eu tenho que os limites existem, certo? Este é 0 e este daqui é 1,5. Mas na última propriedade, ele nos faz uma exigência a mais. Nos faz que o divisor seja diferente de 0. Certo? Mas a gente já estudou na aula passada os limites quando pode dar infinito. Então, neste caso, como o limite de f de x é um número real, não é infinito, este é um número real, não é infinito, não é menos infinito, não é 0, porque 0 sobre 0 é indeterminado. Então, a gente não pode falar, o limite da divisão é a divisão dos limites, porque você não divide por 0, não. Você não pode dividir por 0. Mas neste caso, de novo, isto aqui é um exemplo onde você não tem que o limite da divisão, a divisão dos limites. Mas você tem que, neste caso, o limite, quando x tende a 2, de f de x, g de x, é igual a mais infinito. Repito, o limite da divisão existe. O limite da divisão não é a divisão dos limites. A gente não divide por 0. Mas por que infinito? É infinito porque quando eu tenho que o limite quando x tende a 2 são números muito pequenos. São números bem pequenos que vão se aproximando a 0. Então, a gente tem que g de x se está aproximando aqui a 0, né? Mas não é 0. Ao redor de 2, g de x não é 0. É valores muito próximos de 0. Ah, caraca. Aqui tem uma coisa. Professora, esse no caso... A ver qual quando tá é vindo o que eu pela esquerda. tenho. A ver quem caiu em conta. Vamos ver. Tem um erro. Grande, grande. O limite não existe. Ah, fala. Não é que eu não... Eu tenho um problema aqui com meu áudio, mas é uma coisa aqui. Os limites laterais seriam diferentes, né? Um é mais infinito, o outro seria menos infinito nessa divisão. Legal! Isso, é isso. Quem foi que falou isso? Fala teu nome. Nicole. Ah, Nicole. Nicole fala muito. Que legal. É isso. Muito bom. Por quê? Legal que ela caiu em conta, porque eu iria fazer mal. Isso, vamos ver. Então, eu fiz um erro porque ele se aproxima a 0. Isto aqui está ok. Isso aqui está ok. Mas tem uma coisa. Quando o limite tende a 2, g de x se aproxima uma coisa assim. Vamos escrever assim para ficar claro. Quando g de x se aproxima a 2 pela direita, caraca, aqui. 0 se aproxima, g de x se aproxima a 0 pela direita, se não lembro mal da gráfica. Vamos apagar aqui para a gente todo mundo ficar claro. Vamos fazer com calma. É bom ter presente o que a gente está fazendo. Quando x se aproxima a 2 pela direita, por aqui, g de x se aproxima a 0, mas se aproxima a 0 com valores positivos. Então, a gente vai escrever desta forma. E quanto outro valor que a gente tem é o limite
quando x tende a 2 pela esquerda. Também é 0. Mas y de x se aproxima a valores muito pequenos. Caracas, aqui. Se aproxima a 0, pero se aproxima a 0 pela esquerda. Então, esse limite aqui não existe. Me desculpem aí, mas não está, é difícil voltar para lá e olhar o gráfico. Achei que estivessem pelo mesmo lado. Então, o limite da y de x existe, certamente. Mas é importante ter que esse limite está se aproximando a 0 para valores maiores a 0, como é o primeiro caso, e se está aproximando a 0 por valores menores a 0. ¿Por qué razón? Porque cuando divido 1,5, ya aquí no existe, parece que estuviese falando de muitas coisas, não existe. Existe, só um limite. Então, quando ele... Vamos escrever aqui embaixo. Quando x tende a 2 pela direita. Não sei o que foi essa pouca besteira que eu fiz aí. Y de x, f de x, y de x, a gente tem valores finitos, que se está aproximando a 1,5, e y de x se está aproximando a valores muito pequenos, mais positivos. Então, neste caso, é infinito. E no outro caso, o limite, quando x tende a 2 pela esquerda, f de x, y de x é menos infinito. Pela mesma razão, somente que agora me estou aproximando a valores pela esquerda, de 0. Então, como me estou aproximando a valores pela esquerda de 0, 1,5 dividido por um número negativo é um número negativo. Mas como eu estou dividindo um número finito por um número muito pequeno, o valor dado é muito grande. E isso é o que faz esta simbologia. É o que a gente está fazendo. Um valor menos um valor muito grande, que é um valor muito, muito pequeno. Por exemplo, menos 1 milhão, menos 5 milhões, coisas bem grandes. O Mário está escrevendo, Mário, Arco Verde. Professora, então esses zeros são iguais, mas se comportam de maneiras diferentes, por isso o limite não existe. É uma coisa assim. O que acontece é que esse limite de y de x existe. E não tivesse problema se eu estivesse somente perguntando pelo limite do y de x. Mas eu estou perguntando pelo limite de f de x dividido por y de x. Então, quando eu tenho uma divisão, é importante o signo de cada fator. O fator y de x e o fator f de x. Então, f de x é um número positivo, porque ele se está aproximando a um número positivo, a 1,5. Então, posso ter que ele é positivo. Mas no caso, quando x se está aproximando a 2 por la direita, ele está aproximando-se a 0, mas é positivo. Então, a sua divisão é um número positivo, por isso aqui tem um mais. Agora bem, quando x se aproxima a 2 pela esquerda, ainda f de x se está aproximando a 1,5, então é positivo. E
quando se aproxima a 2 pela esquerda, g de x está aproximando a 0 também, mas se está aproximando por um número negativo. Então, o número positivo dividido por um número negativo é um número negativo. E por isso a gente tem menos aqui. A gente tem um menos e a gente tem um mais. Por esse motivo. Agora, Anderson pergunta. Não são zeros, são valores pequenos muito próximos a zero. Isso, é isso, muito bom. O Luiz Henrique, o limite de x existe, mas o produto não. Qual produto? Exato, exato, não pode ser zero, lembra? Que na última propriedade a gente tem esta exigência de mais. Sim? Vamos continuar que já ficamos 1 hora neste exercício, mas acho que tenha ficado claro. Não, o limite não existe, o limite da divisão não existe, sim? O limite, a gente concluiu isso, não existe. A este ou B ou C. O limite não existe. É isto que a gente concluiu. Que é o que eles estão perguntando. Ou seja, a gente concluiu que este não existe, que este não existe e que este, o primeiro, existe. Lembra? O primeiro a gente fez é menos 4. O segundo, o terceiro é por um lado mais infinito e por outro é menos infinito. E no último a gente concluiu que não existe. Que por um lado era menos 4 e por outro era menos 2. Então, repassa todo esse exercício, talvez, para a gente continuar. Tá bom? O limite não existe, nem o limite B, nem o limite C, no exemplo 1. Então, vamos continuar. Vamos ver outra propriedade, a propriedade 6. De novo, aqui a gente está tendo que o limite de f de x existe, sim? Então, a gente tem que a potência, que o limite da potência enésima é a potência enésima do limite. A propriedade 7 fala que se C é uma constante que não se importa com A nem com o X, então o limite de C é C. Ou seja, o limite de uma constante é a constante. A propriedade 6. Deixa eu ver, seria... Não, conta não. Positivo. N maior ou igual a 1. Anula. Professora, ainda não entendi se quando os limites laterais convergirem para mais infinito ou então para menos infinito, eu digo que eles não existem ou que existem, mas o limite é infinito. Você fala que o limite não existe. Não. Porque para pelo menos dizer existe, tem que ir para o número real, mas, por exemplo, eles podem, os dois, ir para o mesmo infinito, ou seja, para mais infinito. Se o limite pela esquerda é mais infinito, o limite pela direita é mais infinito, então o limite é mais infinito, que são os limites infinitos que a gente estudou no final da aula passada. Então, o limite é mais infinito. Mas se é para mais infinito um e o outro
para menos infinito, então o limite não existe. Se os dois limites são menos infinito, pela esquerda menos infinito, pela direita menos infinito, então o limite é menos infinito. Tá bom? A gente estudou isso, mas tudo bom. Pergunta. Agora, a propriedade 7, o limite de uma constante é a constante. O limite de x, quando x tende a, é a. Esta função, neste caso, f de x, é a função identidade. Que ao x assina o mesmo x. E, bom, o limite, que é o que a gente vai estudar muitas vezes, que é para polinômios. A gente vai estudar isto sempre para polinômios. Polinômios. Sim? É importante você ter presente isso para polinômios. Porque lembra que os polinômios são constantes por coisas do tipo x ou n. O limite, quando x tende a de x na potência enésima, é a na potência enésima. Agora bem, temos a propriedade 10, que isto é x raiz enésima de x. Aqui nossa função é a radical f de x é igual a raiz enésima de x. Então, a gente tem que o limite quando x tende a da raiz enésima de x é a raiz enésima de a, sempre e quando n for par, temos que ter que a é positivo. Lembra que a raiz quadrada, o domínio da função raiz enésima de x é o quê? Vamos apagar aqui. O domínio da função raiz enésima de x quando n é par é 0 mais infinito. E quando n é ímpar, a gente tem que o domínio é toda a reta real. Certo? Agora, quando f de x, o limite de f de x, aqui a gente está supondo de novo que o limite de f de x existe. Sim? Essa é a nossa hipótese geral, está no princípio, mas lembrando. Se o limite de f de x existe, então o limite da raiz enésima de f de x é igual à raiz enésima do limite de f de x. E, de novo, se f for par, precisaríamos esta condição. Vitor Hugo pergunta: não entendi direito a propriedade 6. Que você não entendeu? Ô, Vitor, me fala. Eu posso aguardar. Para aguardar você escrever pelo chat. Eleva a n o limite a n. É o mesmo. É como está aqui embaixo. Olha aqui embaixo. É na 9. Vou adicionar aqui uma página para te explicar. Vamos a insertar uma página. Vamos escrever aqui. Propriedade 6. A gente tem para n maior ou igual a 1 que o limite quando x tende a
de f de x a la n é igual ao limite quando x tende a de f de x a la n. Se o limite existir, né? Essa é a tua propriedade. Então, o que podemos falar, que pode falar a gente dessa propriedade? Por exemplo, vamos fazer um exemplo. Que tal fazer f de x, 2x, alguma coisa simples, uma reta, 2x mais 1. O limite, quando x tende a 1 de f de x, pelas propriedades da suma e da constante, isso é igual a 2 vezes o limite quando x tende a 1 de x mais 1, certo? A gente aqui aplicou que a suma, esta aqui é uma suma, onde esta a segunda é a função constante, a primeira é a função 2x, o 2 sai, é uma constante e sai do limite, porque esse limite aqui existe. Então, como esse limite existe, é igual a 1, certo? A gente já falou que é 2 vezes 1 mais 1. Isso é igual a 3. Somente aplicamos a propriedade. Então, por exemplo, se eu pegar n, tem que ser maior ou igual a 1, né? Então, vamos a supor n igual a 3. A gente já está na hipótese. Aqui não escrevi, mas é quando x tende a. É o mesmo a. Então, aqui, quando n igual a 3, por exemplo, você tem que o limite, quando x tende a 1, teu a aqui neste caso é 1. De f de x ao 3. Isso é igual. Então, a gente, para ficar elevando 2x mais 1 a elevado a 3, você ficaria com uma coisa bem longa, né? Teria que ficar... O sea, vou escrever aqui. 2x mais 1 a la 3, você faria algum binomio, aqui é um binômio, né? Um binômio de Newton. Ficaria como uma suma que tem ao redor de 4 termos, tem uma coisa aí. Vocês têm que estudar isso, né? Mas com esta propriedade, com a propriedade 6 que a gente tem acima, a gente pode não fazer isso aqui e se esquecer de fazer isso por enquanto. Então, é mais fácil, como a gente já sabe, qual é o limite, que é o limite de uma reta, por isso temos a propriedade. Pela propriedade 6. Pela propriedade 6, a gente tem... Aqui a gente está aplicando, vamos escrever aqui. A propriedade 6. É o que a gente está aplicando nesta igualdade. O limite quando x tende a 1 de f de x elevado a 3. Por essa propriedade, tenho que o limite da potência 3 de f é a potência 3 do limite. Que isso é igual. A gente sabe que o limite quando x tende a 1 é 3. Então, é 3 a 3. Certo? E isso é igual a 27. Agora, você tirou com essa propriedade aquela coisa que você teria que ter feito calculando esse binômio aqui. O binômio que está em verde. Então, você fez a conta mais fácil. Sim? É somente para esclarecer a propriedade. É importante você perguntar. Então, essa é a tua propriedade 6. É o que a gente fez um exemplo.
que mais? O 8, a gente já estudou, é parecido, somente que agora a tua potência é radical. E o importante deste caso é que tem que ter isto aqui, que o limite seja positivo. No caso que o n for par. Lembra que a raiz quadrada, a raiz 4, a raiz 6, todas essas raízes com n par estão definidas somente para números não negativos, que é como está no vermelho. Vamos agora fazer este exemplo aqui. Calcula os limites a seguir justificando cada passagem. Vamos tentar justificar já que eu deixei uma página em branco? Não. Então, vamos tentar fazer aqui. Vamos com a solução. Vamos ver. A gente tem um polinômio. Muito bom. Então, a gente tem o limite quando x tende a 5 de 2 de x ao quadrado menos 3x mais 4. Isso é igual. O limite da suma é a suma dos limites. Todos estes limites aqui adentro existem. Por quê? Porque x quadrado é uma função que a gente já tem estudado nos exemplos anteriores. Então, o limite de x quadrado, quando x tende a 5, existe. Certo? E o limite quando x tende a 5, existe. A gente já viu isso. E o limite quando x tende a 5 de x é 5. A gente viu isso na propriedade. Vamos ter presente. Aqui a propriedade 9. E 2x tem... Ai, desapareceu. Não sei. Ah, aqui está. Era 8. E a 8, sim? São as duas propriedades que a gente vai aplicar agora. 8, 9 e a propriedade da suma. Estamos aqui. Então, temos a propriedade da suma. A gente pode 2. Vamos ficar em azul. 2 vezes o limite quando x tende a 5 de x quadrado menos 3 vezes o limite quando x tende a 5 de x. Vamos apagar esto aqui. Mais 4. Então, é aqui que fizemos. Aplicamos a propriedade 1, certo? E a propriedade 2. Vamos lembrar elas aqui. A propriedade 1 e propriedade 2. Sim? É isso. A gente aqui vamos escrever, aplicou P1, P2 também. Agora, isso é igual x quadrado para a propriedade 8, se mal não lembro, o quadrado do x. Então, isso é igual a 2 vezes. Ah, é a 6, já lembrei porque vocês me perguntaram. Quando x tende a 5, dx ao quadrado menos 3. Aqui, esse limite, como a gente já sabe de x, é o mesmo valor que aonde ele está tendendo.
Vou escrever talvez mais claro, 5 mais 4. O limite de uma constante é constante, aqui também aplicamos essa propriedade. E aqui o limite pela propriedade 6, que eu lembro que é a 6. A gente tem, são 2 vezes 5 ao quadrado menos 3 por 5 mais 4. 2 por 25 y 3 por 5, 15. Mais 4. Então, ficaria 50 menos 15, 35 mais 4, 39. Tá correto? Eu não sei muito sumar. Talvez estou errando em alguma parte. Me fala se é assim. Ok. Ok. Então, vamos agora à segunda parte. A segunda parte do exercício. A gente tem que, quando x tende para menos 2, f de x, a função que está embaixo, tende para onde? Tende para 0, né? Ou não? Ah, não. Tende para menos 6. Então, existe. Onde estão os alunos aqui? Isso, muito bom. Já um garoto tinha falado que era 11 embaixo. Então, é isso. O limite acima, vamos ver o que acontece com o limite acima. Limite quando x tende para menos 2. Não sei por que a veces de lápiz no. Menos 2 da parte de acima de x cubo mais 2x quadrado menos 1. A gente faz como antes. Estamos fazendo primeiro o limite de acima, para ver se ele existir. Parece que existe, né? O pessoal já falou no chat. Limite quando x tende para menos 2 de x ao cubo mais 2 vezes o limite quando x tende para menos 2 de x ao quadrado menos 1. Aí fiz muitas propriedades. A 1, a 2, certo? E a 6. Que não vou esquecer que é 6 porque vocês perguntaram. O sea, não esqueço a numeração, né? O limite quando x tende a menos 2 é menos 2 ao cubo mais 2 vezes menos 2 ao quadrado mais 1. Isso é igual menos 2 ao cubo é menos 8. Certo? Então, menos 8. Isso aqui parece menos 8 mais 2, menos 2 ao quadrado é 4. Lembra que o número quadrado sempre é positivo, menos por menos dá mais. Mais 1, é isso igual a, aqui te dá 8, com este 8 fica 0, esto dá 1. Certo? Então, temos que o limite acima existe. E o limite de embaixo, já o pessoal falou que é 11.
o limite quando x tende a menos 2 de 5. Vamos a fazer uma linha aqui. Talvez para não ficar... De 5 menos 3x es 5 menos 3 veces o limite quando x tende a menos 2, E como já o pessoal falou... Ai, caraca, estou em 3. 3. Então, dá 11. Então, com isso, a gente pode aplicar a propriedade... Vou voltar somente para a gente ver. A propriedade 5. Esta aqui. Então, P5 implica... Vamos a fazer essa linha aqui outra vez porque fica bem feio. Implica que o limite quando x tende a menos 2. Não sei por que não. Menos 2. Daquela toda coisa. X cubo mais 2x quadrado menos 1 sobre 5 menos 3x é igual... Já aqui está a divisão. É igual... Então, acima é 1 e embaixo é 11. E, bom, essas aí não são divisíveis um por outro. Ah, tem um erro de novo, como sempre. Qual erro? Isso, o Eduardo já tinha falado. Vamos aqui apagar. Que bom. Eu sou um pouquinho ruim para as contas. Mas eu tenho uns alunos bem legais. Vamos ver. Aqui tenho menos 1. E aqui tenho menos 1. E aqui tinha menos 1. Ai, menos 1. Aqui a gente dividiu o quadro. Volta de novo. E aqui acima tem menos 1. Fala. Queria falar alguma coisa? Leonardo, você está com a câmera ativada? Não tem problema? Não, só lembra que quando você tem a sua imagem, está dando direito ao FRJ de fazer o uso da sua imagem. Vamos tentar. Ok, não tem problema. Ok, vamos continuar. A propriedade de substituição direta é que se f for uma função polinomial ou uma função racional e a estiver no domínio de f, então o limite quando x tende a de f de x é f de a. Esta propriedade aqui a gente vai substituir mais para frente quando f for contínua. É somente para ter presente, mas agora, como somente temos funções que ainda estamos digerindo todas essas funções que a gente vai trabalhar durante todo o semestre, então a gente tem as polinomiais. Lembre que as polinomiais são do seguinte tipo. Tem polinômio de grau n, onde tem a n, que é uma constante, xn, mais a n menos 1, outra constante, por x
na potência n-1, assim por diante, até a 1 x mais uma constante zero. Uma constante a zero, desculpa. Lembre que o domínio dos polinômios é toda a reta real. Então, ele está sempre bem definido. Agora, o domínio de, por exemplo, as funções racionais g de x, raiz enésima de x. Então, o domínio, lembre, de y é todo eje quando n for ímpar. E for os números não negativos, se n for par. Sim? Então, ali é importante você ter presente essas duas funções. São funções que vocês, com certeza, vão terminar o semestre conhecendo bastante. A soma de polinômio é outro polinômio e coisas desse tipo. Que outro exemplo a gente tinha? Ah, esse aqui. A gente fez na aula passada, lembra? Esse exemplo. Mas a gente fez por estimativa. Vocês não vão fazer exercícios nas provas por estimativa. Vocês têm que fazer de um jeito onde você tem que aplicar as propriedades que a gente está estudando. E as propriedades algébricas que talvez não estejam vistas no curso, mas espero que todas a gente possa repassar pelo menos de uma em uma. Mas vocês têm que estudar, que é repassar a parte algébrica. Aqui uma equação algébrica que vocês vão aplicar é a seguinte. É chamada de diferença de quadrados. Tem que ter presente, com certeza, isto aqui. Vão precisar muitas vezes no momento de calcular, de fazer um cálculo em cálculo 1. Até cálculo 1. Ok. Com certeza também vocês tiveram que ter estudado esta fórmula aqui, que é chamada de diferença de quadrados. Então, solução. Primeiro, note que x quadrado menos 1 é igual a x menos 1 por x mais 1. Estamos aplicando a fórmula vermelha. Lembre que, vamos a escribir aquí, 1 es igual a 1 cuadrado. ¿Sí? Ay, verdad. Es cierto. No sé por qué estoy haciendo. Disculpa. A cuadrado menos b cuadrado. Sí, porque si for como paréntesis, como eu estava fazendo. Se for como parêntese, é um binômio de Newton, né? Que tem números combinatórios. Isso. Obrigada. Eu estou aplicando assim, olha, na fórmula azul, mas parece que estou com sono, não sei o quê. Mas obrigada, de verdade. Vamos continuar. Então, a gente tem isso, a diferença de quadrado, a gente tem por esta propriedade, então a gente pode
calcular o limite. Agora, o limite quando x tende a 1 de x quadrado. Bom. Ai, que fez? Desculpa. Essa aí. Será que eu fechei? Não, fechei não. O limite quando x tende a 1 de x quadrado menos 1 dividido por x menos 1. Então, é o limite quando x tende a 1, aplicando aquela fórmula que a gente tem, acima fica x menos 1 por x mais 1 sobre x menos 1. Ai, desculpa, já. Por isso foi. Compartilhar pantalla. Tela. Aqui. Está conseguindo assistir? É somente substituir. Somente substituir a partir da cima para aquela fórmula que a gente tem depois do note aqui. Tá bom? Então, x está próximo de 1, mas não é 1. Não é. Certo? Então, a gente tem que x menos 1 dividido por x menos 1 é 1. Por que motivo? Porque nenhum dos dois é 0. Por que nenhum dos dois é 0? Porque o x não é 1. É próximo de 1, mas não é 0. Então, x menos 1 é próximo de 0, mas não é 0. A gente não está dividindo por 0. A gente está dividindo por números bem próximos de 0. Mas eles são iguais, então a sua divisão é 1. Então, tem que o limite, quando x tende a 1, de toda essa coisa é igual a x mais 1. Isso aí é igual a 1 mais 1, que é igual a 2, certo? Isso aí é fácil, já a gente foi. O limite de x, quando x tende a 1, é 1. Mais 1 é 2. Uma outra propriedade, mas a gente já estudou implicitamente nos exemplos, é que se f de x e g de x são iguais perto de A, mas não necessariamente em A, então a função ao limite, desculpa, são iguais, que é o que acontece aqui. Aqui f não está nem definida em 1, aqui está, não já está definida em 1, mas ao redor de 1, que é nosso limite, que é nosso A, temos que elas são iguais, certo? E elas estão definidas. Então, seus limites, se se esperam, são iguais, como no caso do gráfico. Certo? A gente já viu muitos exemplos disso. A gente também poderia ter o caso que o limite, que o f de x for igual e for exatamente 2 aqui. Então, nesse caso, a gente teria também ainda o limite. Vamos fazer este exemplo aqui, que também é bem simples. Que acontece com o limite quando g de x é dado por essa fórmula, esse limite. Como x tende a 1, g de x, então x é diferente de 1. Como x é diferente de 1, a gente tem que estudar o limite aqui. O limite, quando x tende a 1, de x mais 1. X mais 1. E como a gente já viu, isso aí é um polinômio. E o limite quando x tende a 1 de x é 1, então isso é 1 mais 1, que é igual a 2. Então, esse é o limite que a gente está procurando. De novo, a gente não se importa o que acontece quando x é igual a 1, sino quando x é diferente de 1.
como x é diferente de 1, o limite de y de x depende do que acontece aqui, nesta função. Certo? Outro exemplo aqui é este exemplo, que acontece quando t for para zero. Então, a gente tem de novo, não tem divisão por zero, certo? Ou sim? Tem não. Então, o que é o que a gente faz? O que vocês fariam? Tem Fala. um polinômio dentro da raiz, aí você vai ficar t mais 3 ao quadrado. Tá ouvindo, professora? Tá. Alô? Fala, fala. Ah, tá. Eu pegaria esse t ao quadrado mais 9 ao quadrado e aí eu deixaria t mais 3 ao quadrado. Aí eu cortaria, ficaria t mais 3, menos 3. E aí daí você corta 3 com 3 e fica t sobre t ao quadrado. Aí vai ficar 1 sobre t. Exato. Vamos ver. Ah, ok. Como você falou, fala de novo. Porque talvez... Ah, tá. Esse t ao quadrado... só que 1 sobre t continua sendo 1 sobre 0. Mas enfim. T ao quadrado mais 9 ao quadrado... T ao quadrado mais 9 seria t mais 3 ao quadrado, né? Ou não? T, não. Não seria. Não, calma aí. Deixa eu pensar de novo. Não, olha, vamos fazer o seguinte. Fiz errado. Lembra de novo a propriedade que a gente... que eu escrevi mal. Lembra? Ou da diferença de quadrado. A menos b ao quadrado é igual a menos b a mais b. Sim? Exato. O que fala a Ana. Vamos multiplicar pelo... Então, solução. Mas tudo bom. Ou seja, a gente tem que revisar que foi o que você tentou fazer para ver onde tem a diferença, né? Se tem um erro ou não. Sim? Mas vamos racionalizar ou bem multiplicar pelo conjugado. Essa técnica aqui é importante, porque vocês vão aplicar muitas vezes. Então, tenta prestar atenção. Depois, se você fica com dúvida, você pode escrever o exercício como você achava que fosse e me envia pelo e-mail, sim? Envia pelo e-mail para a gente tentar te ajudar com qualquer coisa. É importante você tirar as dúvidas. Então, vamos fazer o limite quando t tende a zero de raiz de t quadrado mais 9 menos 3 sobre t quadrado. Isso é igual. Então, a gente vai tentar chegar a uma coisa desse tipo, sim? Para tirar esta raiz que a gente tem aqui. A gente não quer essa raiz aí. Então, o que é o que faz falta? A gente tem isto e vai multiplicar por isto para obter isto, sim? Essa diferença de quadrado. Então, a gente vai multiplicar e dividir por 1. O sea, vai multiplicar por 1. Tem de 0, da raiz de t quadrado, mais 9, menos 3, sobre t quadrado. Então, multiplica por raiz de t quadrado, mais 9, mais 3. Isso é o que tem. E raiz de t quadrado, mais 9, mais 3. Sim? Este aqui, este A mais B. E este aqui é tu A menos B. Sim? E eu multipliquei esto aqui que estou multiplicando e dividindo pelo mesmo valor, que não é 0. Então, é 1.
essa divisão é 1. Multipliquei por 1, que escrevi como uma coisa dividido pela mesma coisa, que é 1. Então, esse é o limite quando t tende a 0. Então, pela diferença de quadrado, a gente tem que é o primeiro ao quadrado, que seria raiz de t quadrado raiz de t quadrado mais 9 ao quadrado menos 3 ao quadrado. Eso que está acima, embaixo que ficou, embaixo fica t quadrado dividido, multiplicado por t raiz de t quadrado mais 9 mais 3. Certo? Então, esse quadrado aqui, com esta raiz, fica t quadrado mais 1. Isso é igual ao limite quando x tende a 0. Acima fica t quadrado mais 9 menos 9 dividido por t quadrado multiplicando raiz de t quadrado mais 9 mais 3. Então, isso aí fica o limite quando t tende a 0. Acima fica t quadrado, 9 menos 9. Embaixo fica t quadrado, raiz de t quadrado, mais 9, mais 3. Acima fica, de novo, t está próximo de 0, mas não é 0. Então, posso dividir, né? Agora, esse é o limite quando t tende para 0 de 1 sobre a raiz de t quadrado mais 9 mais 3. E como já o Ian falou, também falou acho que alguém falou antes, o Eduardo também. Então, esse limite aqui, o limite acima é 1, porque é uma constante, o limite de baixo é t quadrado, que seria 0 ao quadrado, raiz de 9, 9, mais 3, 6. Então, esse limite é 1/6, né? 1 sobre a raiz de 9, mais 3. Não sei por quê. A ver se me sale. 1 mais 3. E isso é igual a 1 sobre 3 mais 3. Igual a 1 sobre 6. Acho não ter errado ainda, mas é isso. Então, 2 técnicas importantes que a gente aprendeu aqui. Aprendeu que foi com este exemplo, aplicar este exemplo para simplificar coisas que estão dividindo por 0. E aprendeu este exemplo de novo, aplicou esta propriedade, diferença de quadrados, para outra vez simplificar por coisas que estão dividindo por 0. A gente tinha que esse limite embaixo ia por 0. Então, é importante ter essa propriedade pendente. Mário, o que você não entendeu desse último exemplo? Que foi o que apliquei, né? Ou no final. Aqui? Nesta igualdade? Porque t vai para 0, então t quadrado vai para 0. Lembra? Vamos escrever aqui. Aqui com verde para que não fique.
Eu tinha? Já? Foi? Mas, igualmente. A gente tinha a divisão dos limites, né? Porque os dois limites existiam. O limite de baixo era o limite quando t vai para zero de raiz de t quadrado mais 9, né? Isso é igual a raiz t quadrado vira zero mais 9. Então, isso aí era raiz de 9. Isso aí era 3. E você substitui lá. Sim? Como teus companheiros. Tá bom. Eu tinha uma dúvida. Como o Guga fez para fazer o a quadrado aqui? Vamos ver. Ai, não sei. A mim não me sai. Tudo bom. Depois me explica. Ajá. Agora, para ir concluindo esta aula, temos que o limite, o que já falei na aula passada. O limite quando x tende a de f de x é um valor L, se somente se. O limite pela esquerda existe, é L. O limite pela direita existe e também é L. Claro, tem todas essas anotações. Eu agora gero o PDF e envio para vocês. Tá bom? Ah, acho que no meu teclado não. Que outra coisa a gente iria estudar? Este aqui, esse simplinho fácil. Mostra que o limite quando x tende a zero do módulo de x é zero. Lembra que módulo de x é definido como menos x quando x é negativo e x se x é não negativo. Então, o limite quando x tende a zero pela esquerda de módulo de x é igual ao limite quando x tende a zero pela esquerda. Então, como está pela esquerda, x é menor que zero. Então, de menos x. Aí, esse é o valor que pega a função. Esse é o limite quando x tende a zero pela esquerda. Então, lembra que o menos é uma constante? Certo? Vamos. Já. Vai escrever mais lá. Então, o menos é uma constante. Ele sai do limite e fica o limite quando x tende a zero pela esquerda de x. Então, esse limite aqui é zero. E isso vira zero. Agora, o limite quando x tende a zero pela direita de módulo de x é igual ao limite quando x tende a zero pela direita de x. Aí estamos sobre o valor x maior que zero. E como a gente já viu na propriedade 8, acho, esse é o limite, isso é zero. Desculpa. É zero. Então, os limites laterais são iguais e, portanto, o limite bilateral temos este e temos este. Outro exemplo é que aqui tinha. Lembra, x se aproxima a zero pela direita, se aproxima a zero. Se aproxima a zero pela esquerda, então, módulo de x também se aproxima a zero. Certo? O que mais?
Agora esta. Lembra, de novo, a gente já calculou o limite quando x tende a zero pela... Acima não existe, né? Ah, não, é zero. E abaixo é zero. Então, os dois são zero. E para aplicar o limite da divisão, a divisão dos limites, tem que ter que o limite de embaixo não seja zero, mas esse limite aqui é zero, né? O limite de x é o mesmo zero, então a gente vai estudar por caso. Módulo de x sobre x é igual, quando x é positivo, módulo de x é o mesmo x. Aqui estou aplicando a definição do valor absoluto, assim que esse é o limite quando x tende a zero pela direita. Agora, x não é zero, estou dividindo x sobre x, mas x é próximo de zero, mas não é zero. E os dois estão positivos, estão acima de zero. Então, isso é 1. Certo? Assim que esse limite é 1, porque o limite de uma constante é uma constante. Analogamente, quando x tende a zero, pela esquerda, y módulo de x sobre x, módulo de x vira, módulo de x fica menos x sobre x. E o limite, quando x tende a zero, pela esquerda. Agora, x sobre x é o mesmo número, né? Não é zero nenhum dos dois. Os dois são iguais, mas estão próximos de zero, mas não são zero. Desculpa, é zero negativo, professora? Isso. Vou corrigir agora. Limite. Quando zero pela esquerda. Muito bom, obrigada. Então, aqui acima fica menos 1, certo? X sobre x é 1, quando x é diferente de zero porque se aproxima a zero pela esquerda, menos 1, então o limite de uma constante é menos 1. Portanto, o limite, quando x tende a zero, de módulo de x sobre x, não existe. Legal. O que mais a gente tinha para... que a gente tem a função, como já falei, tinha que constante para x positivo e é constante para x negativo. E lembra, por exemplo, uma coisa aqui importante é que o domínio do módulo de x sobre x é todos os números reais tirando zero, ¿sí? Esta função para x igual a zero não está definida. O que mais a gente... tinha outra coisa aqui. É que hoje queria fazer muitos exercícios, mano. Que... está falando de escrever a quadrado. Vamos fazer este exercício aqui. Determinar se x existe. O que vocês acham? Existe ou não? Eu acho. Então, de novo, vamos fazer limite quando x tende a 4 pela direita, que seria este caso, positivo, algo maior do que 4. Então, df de x, esse é o limite quando x tende a 4 pela direita, da raiz de x menos 4. E isso é igual a raiz do limite de x menos 4. Quando x tende a 4 pela direita. Aí aplicamos a propriedade 9, acha. Então, isso é a raiz. Quando x tende a 4 pela direita, de x é 4, então fica 4 menos 4.
Isso é raiz de 0 igual a 0. Esse é 1. E o limite, quando x tende a 4 pela esquerda de f de x, é igual ao limite quando x tende a 4 pela esquerda. Agora, como estamos neste caso, seria de 8 menos 2x. Isso aí é um polinômio, isso vira 8 menos 2 por 4. 2 por 4 é 8. 8 menos 8 igual a 0. Então, os limites unilaterais existem, os dois são 0. Isso implica que o limite, quando x tende a 4, de f de x existe e é exatamente 0. Aqui a importância de por que estudar todas essas propriedades de função de limites unilaterais. Pode desenhar, pode. Ficaria uma coisa assim. O que é importante conhecer para desenhar a função? Realmente a gente vai estudar derivada e vai saber mais como desenhar facilmente. Mas importante que, por exemplo, conhecer, por exemplo, para fazer estas duas, é o desenho da raiz quadrada. Você pode, cada vez que estudem ela, a raiz quadrada de x é uma coisa assim. Então, quando você tem, no caso, por exemplo, aqui tinha raiz quadrada de x menos 4. Então, você o que tem é uma translação. Aqui tinha o 0. E aqui você trasladou para 4. Mas tem a mesma curva. Aqui, raiz de x menos 4. E aqui outra é uma reta. E lembra que para esta aqui é uma reta. Então, quando x é menor a 4. Então, aqui você tem uma reta. E nessa reta, para graficar uma reta, lembra que precisa de 2 pontos. É suficiente para você graficar uma reta.